Muito bem, estamos aqui começando mais um Pode Alavancar. Aqui é o seguinte, é um papo com quem quer crescer o negócio e o objetivo é a gente encontrar algumas alavancas desse crescimento. Estou recebendo aqui meu parceiro amigo Ricardo Melo, vulgo Rica. Para mim, Ricardinho, sempre Ricardinho, né? Um grande empresário. Meu amigo, obrigado pela presença, obrigado por tudo aí que a gente construiu ao longo desse tempo, essa jornada, essa amizade, esse companheirismo. E seja muito bem-vindo aqui e eu espero que você dê o seu melhor aqui para ajudar essa galera a encontrar as alavancas de crescimento. Bora nessa? Bora, cara. Aliás, se você quer alavancar, se você quer crescer, cara, cola no Giva. O Giva é o cara, desde que a gente se conheceu, eu vi ele palestrando, eu conheci o Giva numa palestra que ele tava fazendo lá no evento da Eduz, um evento em Sorocaba enorme, meu, a galera ficou louca e eu fui uma das pessoas também. Depois a gente conversou, o cara super simpático, e me ajudou muito, a gente ficou, cara, temos um bom tempo numa parceria e a gente continua aqui junto. Cara, é o cara que ajuda você, de fato, a alavancar, a crescer. E como isso é fundamental para qualquer negócio, porque todo negócio que não cresce morre, meu, cola no Giva, bora lá, ouve esse podcast e pega os outros podcasts que estão aí também, porque tem muita coisa bacana. Giva tá sempre com contato, sempre com networking fantástico. Bora lá. Show de bola. Bom, vamos bem direto ao ponto, até para respeitar o tempo da turma, que é o seguinte. Tem uma pergunta para você que é: qual foi a sua jornada até você abrir a sua primeira empresa? O que que você fazia antes e em que momento você falou, nossa, agora eu vou abrir o meu negócio? E aí você, na sequência disso, já pode contar qual é o negócio. Perfeito. Olha só, Giva, eu sou economista, eu fiz economia na USP, e logo que eu me formei, eu queria ter um trabalho assim que eu pudesse ter uma visão muito ampla dos negócios. E eu fui ser consultor de estratégia. Trabalhei na Bain, que é uma empresa, Bain Company, uma empresa de consultoria estratégica americana muito grande, uma das 3 maiores do mundo. E o caminho natural da carreira de consultor estratégico era fazer um MBA, então eu prestei alguns MBAs. Cara, eu passei em Kellogg, Wharton e Columbia, que são os MBA top. Sabe quem que era professor, um professor meu de Kellogg? Quem? Só o nosso amigo Philip Kotler, cara. Maria, Que é lenda. lenda. Eu sou um cara que sempre gostei muito de Você marketing. teve aula com ele. É. Caraca. Aí eu falei, bora aí, bora pra lá, né? Bora. Aí, vamos pra lá. Fui lá pra Kellogg, então, e aí tem uma turma incrível, evidentemente, que eu conheci ali, morei 2 anos. Quando eu volto pra McKinsey, a maior empresa de consultoria estratégica. É tipo eu sair da Pepsi e fui pra Coca-Cola, foi tipo isso, né? Beleza. Fiquei algum tempo e eu ajudava grandes empresas em grandes negociações, em grandes estratégias de entrada, Você era de consultor fusão e das aquisição. empresas. Eu era consultor das Trabalhando empresas. pela... E fui crescendo nessa vida de consultor. Estava chegando próximo do momento de virar sócio da empresa, esse é o caminho natural das consultorias estratégicas, com salário já bem alto, já assim, uma bica. Eu fiquei pensando 2 coisas. Essa carreira é uma carreira que o pessoal trabalhava 16, 18 horas por dia, mesmo quando o cara estava lá na frente. Como que eu vou ser pai? Como é que eu vou ter minhas crianças, minha família, trabalhando 16 ou 18 horas por dia? Isso era um problema para mim. E o segundo ponto é, eu só fazia recomendações, eu ajudava empresas e empresários a crescerem, a se desenvolverem, mas e eu? Eu queria ter a minha empresa. Apesar de poder virar sócio naquela empresa, eu ia virar sócio de outras 40, 50 pessoas. Eu não ia conseguir, de fato, liderar a empresa para aquele caminho que eu quisesse. Nessa hora eu falei, bom, tá na hora de eu parar de trabalhar para ajudar outras empresas a crescerem e eu quero trabalhar para ajudar as minhas empresas a crescerem. E foi então que em 2013 tive uma oportunidade de começar um negócio. Comecei esse negócio do zero em 2013. Eu me lembro que eu gastei lá uns 2 milhões de reais. Foi uma grana para começar, mas teve muito investimento, teve muito BNDES, teve bastante dinheiro aqui de empréstimo para começar. Eu não tinha essa grana para começar, evidentemente. E quando eu começo esse negócio, era um negócio de comprei uma máquina e fui fazer copos, pratos, talheres descartáveis. Uma coisa nada sexy, uma indústria de commodity, mas era o possível ali. A minha família trabalhava com plástico. Então eu falei, vamos fazer a arte do possível. Minha família trabalha com plástico. Consegue O comprar, primo mais próximo é o quê? consegue comprar uma matéria-prima num valor bacana. Ué, o que eu consigo fazer ali ao redor para eu utilizar essa vantagem que eu tinha? E aí tem um ponto que eu sempre falo para as pessoas que vão fazer negócio. Tem alguma vantagem na sua família, nos seus amigos, entre o seu círculo, né, que você pode ter para começar um negócio? Começa por ele, não vai começar por uma coisa do nada que você não tem ninguém próximo, né? Você precisa de alguma alavanca que te dê vantagem versus a concorrência, porque quase todos os mercados que a gente entra, dificilmente você cria um negócio do nada, completamente inovador, que não existe ninguém ainda fazendo aquilo. Então, eu fiz isso. Comecei uma empresa que tinha 4 funcionários e
esse negócio foi crescendo, foi evoluindo, fui criando outras empresas. Teve a empresa do meu pai também, junto também foi crescendo, foi evoluindo. E hoje, estamos lá, esse ano, faturando acima de 600 milhões de reais. Uau. Temos 800 funcionários entre o pessoal de CLT, alguns PJs, os nossos vendedores, o pessoal que está na rua. Então, assim, esse negócio foi virando, foi ficando um monstrinho, né? Foi ficando Muito bom, bem muito grande. bom. E, num determinado momento, os meus 10, 12 anos auxiliando outras empresas a crescerem, auxiliando outros negócios a evoluírem, tá no meu sangue, tá na minha pele. E então, há 3 anos atrás, eu pensei, por que eu não posso voltar a fazer aquela mesma coisa que eu fazia, mas não para empresas gigantescas como... Antigamente eu trabalhava com as empresas, todas as empresas listadas em bolsa, empresas de fora do país, até quando eu trabalhava na Bain e na McKinsey. Agora não, eu falei, e o pequeno e médio empresário? Porque eu, quando fui empresário de 2013 em diante, e eu tive 3 anos bem difíceis, de 13 a 16, tive um crescimento muito pequenininho, arrastado e tal. Como a maioria, né? Que aí muita gente claro. desiste antes. Deixa eu pegar um ponto da sua fala que é o seguinte. Ponto número 1. Você decidiu empreender, mas você já estava numa posição muito interessante pelo seu esforço, ajudando empresas a se desenvolver. Então você estava ali de camarote, vendo grandes empresas e ajudando e tomando decisões estratégicas, porque você trabalhava em grandes consultoras, né? Teve uma história muito legal. Tomou uma decisão de empreender. O que você está falando, eu vou abrir um loop nisso, porque muitas pessoas pecam aí, que eu me lembro que esse canal, essa visão de como eu posso explorar os stakeholders do meu negócio, foi o que você fez quando você decidiu entrar, vou empreender. O que está mais simples aqui para mim, mais possível de acertar? Eu já tenho aqui minha família no posicionamento X, eu vou fazer alguma coisa que retroalimente isso. Essa foi a decisão. Exatamente. E nesse momento, assim, você chegou a pensar em outra coisa ou foi isso, foi para cima disso e acabou? Não. O que eu penso sobre negócio, sobre começar um negócio? Quando a gente quer empreender, tem várias pessoas querendo empreender. Não sou só eu. Tem muita gente no mercado e muita gente muito boa no mercado. Em mercados, para você ter sucesso em qualquer mercado, tem 2 possibilidades apenas. Ou você consegue ser muito, mas muito bom em custo, ou seja, eu tenho um custo muito bom, muito bacana, melhor que outros caras. Então, se eu tiver que ir pra porrada, eu vou conseguir ter preços melhores porque eu tenho um custo muito bom. Isso é um jeito. Ou 2, você vai para o benefício. Eu consigo criar posicionamento, eu consigo criar serviços, produtos tão diferentes, com um grande diferencial, e isso permite que eu cobre um valor interessante desse produto ou serviço que eu estou entregando. As pessoas topem pagar. Eles topam pagar, e então não importa muito o meu custo, né? Porque como eu tenho uma receita muito bacana, então ou eu vou pro lado do custo muito azeitado, otimizado, eficiente, ou eu vou pro lado do benefício, que é a receita. Uma receita alta para aquilo que eu estou fazendo. É um dos 2 lados. Então, quando você vai começar um negócio, porque se eu não faço isso, se eu tenho um negócio comum, fazendo o que outros fazem, não tem nenhuma vantagem, tanto no meu custo, ou não tenho vantagem no meu posicionamento, pode ser que você não consiga sobreviver durante muito tempo, porque aí tem muita gente, sempre tem alguém que tem vantagens, já é maior que você, já está mais tempo no mercado. Então, o primeiro negócio para qualquer empreendedor, eu sempre falo isso, é a arte do possível. É você fazer aquilo que está à sua mão. Quando eu era criança, quando eu era jovem, adolescente, não pensei, vou ter uma empresa de descartáveis, fazer copos, pratos e talheres. Isso não era meu sonho. O meu sonho era ter um negócio, o meu sonho era transformar a vida de outras pessoas, o meu sonho era ter um negócio que fosse bom financeiramente para mim e para minha família. Esse era o meu sonho. Então você precisa de uma base, de uma entrada. A minha entrada era, vou fazer esses produtos, faz sentido pelo expertise e pela força que eu tinha de negócio da minha família, começo nisso aqui. Tanto é que hoje eu tenho lá 12 empresas. E essas 12 empresas, virei um ecossistema, e no ecossistema eu fui começando a fazer outros negócios que inclusive me dão até mais prazer. Tem mais a ver com a minha índole, tem mais a ver com os meus com os pilares da minha vida, com os meus valores, tem mais a ver com o que eu quero gerar na sociedade e... Pacto social. Exatamente. Mas eu não conseguia fazer isso no começo. Eu brinco, e às vezes eu palestro de vez em quando, e às vezes eu falo, cara, tem uma pirâmide aqui, uma pirâmide de Maslow, vamos dizer, do básico até o mais avançado que um empreendedor ou um empresário busca. E a primeira coisa, geralmente, que o empresário busca é muito simples. É dinheiro.
A Precisa pagar as maioria das contas, pessoas né? precisa pagar Precisa as pagar as contas. contas, não tem E depois esse papo de pagar, de proposta, esse papo de cara, uhul, vamos se abraçar. então Não, é lindo o tem que propósito, fazer, mas gerar geralmente, caixa. eu olho muito pra isso hoje, mas levou muitos anos pra eu ganhar a liberdade de poder olhar pra isso. No começo é grana, pagando as contas. Agora eu quero mais. Pô, a maioria dos empresários, o cara quer enriquecer, quer ganhar dinheiro, porque quer ter uma vida boa financeira. Legal. Depois que você faz isso, a segunda coisa aqui nessa escadinha ou nessa pirâmide é: agora eu quero ter tempo. Eu já tô ganhando dinheiro, tal, mas eu faço o quê? Se eu ficar trabalhando o dia inteiro, eu não curto esse dinheiro, bom, esse dinheiro não faz muito sentido. Então, o segundo ponto do empresário é: agora eu quero ter tempo. O terceiro, tenho grana e tenho tempo. Geralmente eu quero ter saúde. Tudo bem, gente, tem um monte de gente que fala saúde em primeiro lugar. Mas na hora que você tá trabalhando pro negócio acontecer, cara, você vai ficar a noite sem dormir, você vai trabalhar pra caramba, você vai deixar de fazer algumas coisas que para você ter mais saúde, mas você não pode deixar de fazer isso pra sempre, que isso vai te complicar lá na frente. Então, você conseguiu dinheiro, conseguiu ter um pouco mais de tempo, organizou a casa, tem outras pessoas trabalhando com você, tem processos mais melhores na sua empresa, tem pessoas melhores e mais seniors porque você está ganhando mais dinheiro, você consegue contratar melhor, legal. Agora então eu já vou para saúde. Pô, vamos fazer um esporte, vamos fazer uma academia, vou gastar tempo com isso, quero ter férias maiores, eu quero ter 60 dias de férias por ano. Depois que você faz essas três coisas, aí eu acho que começa de fato a questão de... O que eu tenho vontade de fazer. Exatamente. Aí, sabe que tem outros negócios que Que eu é o que posso você criar? tá nesse momento. Aí você vai pro momento de: eu quero reconhecimento. Eu quero reconhecimento. Pô, eu fiz um monte de coisa. Eu quero que as pessoas... Pô, que legal. Eu quero sentir esse reconhecimento. É importante pro ser humano. Depois do reconhecimento, a gente quer o quê? A gente quer a transformação das pessoas. Eu quero gerar transformação. Transformação nos meus funcionários, transformação nos meus fornecedores, transformação nos meus clientes, transformação na minha própria família, transformação no meu entorno, na comunidade. Se eu faço parte de uma igreja, eu quero ajudar ainda mais. Se eu faço parte de um condomínio, eu quero ajudar ainda mais. Perfeito. É a hora que você pode ter um cargo, uma coisa diferente para você ajudar mais a sociedade. Depois que você faz isso, e aí quando você está lá em Simão, você quer deixar um legado. Você quer deixar uma história. Você quer realmente não transformar mais o entorno e aonde você está, mas você quer deixar essa transformação para próximas gerações. Empresários fazem isso geralmente quando estão muito grandes. Então, é um caminho aqui. Onde que eu tô? Eu já tô nas partes de cima dessa pirâmide, evidentemente. Claro que eu tenho que estar preocupado com o meu tempo, com a minha saúde e tudo mais. Mas é como se isso já tivesse resolvido. E agora, então, o meu momento é: como que eu gero transformação Mais nas impacto. pessoas? Como eu gero impacto na sociedade e na comunidade que está próximo de mim? Como que eu deixo um legado? Como que eu crio uma história para minha família, para minhas filhas, né, ao meu redor? Então esse é o momento que eu consegui chegar, isso depois de muitos anos, Depois evidentemente. de 12 anos, mais X anos Mais outros trabalhando. 11, 12 anos Ótimo. trabalhando, 25 anos, eu faço 50 anos no ano que vem. Então, levou bastante tempo para isso acontecer. Tem gente que consegue fazer isso antes, e tem gente que pode demorar mais. E tem Cada gente que um nunca tem seu chega, tempo. inclusive. Cada um tem seu tempo para Perfeito. fazer isso. Tá, mas foi a jornada. Entendi. Então, nos últimos anos, tem negócios que tem mais a ver ou fazem mais sentido com o tipo de transformação e legado que eu quero deixar. Perfeito. Ó, vamos pegar um ponto aí que você falou e a gente vai chegar essa jornada inteira para pegar as alavancas. Inclusive até chegar no mercado de educação, que é o que você está bem posicionado hoje em dia. Você falou uma coisa muito interessante que lá no começo, voltando lá na decisão de posicionamento, e eu me lembro quando eu estudei sobre isso, né, planejamento estratégico empresarial, que isso é negligenciado na hora da decisão do que eu vou abrir, como eu vou fazer, que é o posicionamento genérico de Michael Porter, que as empresas no geral ou está posicionada com foco em custo, ou em liderança em custo, ou foco na diferenciação ou na diferenciação. Se você olhar para o mercado das empresas como um todo, qualquer área, a gente consegue fazer uma leitura e perceber, está posicionada nisso, está posicionada nisso. Se a sua empresa, começando, até mesmo a sua empresa que você está hoje, você não consegue ter essa visão, ou seja, você está ali navegando em todos os lados, você perde em diferenciação, você perde em exclusividade, você vai ter talvez o custo mais caro, querendo cobrar um preço mais baixo, ou talvez o que acontece é que muitas pessoas empilham benefícios que ele não consegue comunicar isso para os futuros clientes. Se ele não consegue comunicar, a pessoa acha caro e não vai comprar. Entendi tudo isso, o Rica abriu a Belo Copos,
Belo Copo. Belo Copo, que tem 13 anos. Vai fazer 13 anos. Vai fazer 13 anos. Você abriu, eu quero pegar um primeiro momento de alavancagem. Você pegou, abriu e você demorou 2 anos para começar a ter uma performance financeira melhor. 3 anos, é. 3 anos. Ou seja, você foi ali numa jornada investindo, provavelmente, como a maioria, dá um pouco de lucro, no outro mês perde, investe aqui, investe ali, quando acha que vai, tem alguma coisa que freia o meio do caminho. E a minha pergunta para você nesse sentido é o seguinte: nessa primeira ponto de alavancagem, e aí vamos entender o princípio de uma alavanca. A alavanca, você está lá se esforçando, nadando contra a correnteza, fazendo muito esforço, e aí você tem um olhar diferente e usa a alavanca a seu favor, que é como você consegue fazer a mesma coisa de uma forma melhor, com menos esforço e com mais resultado. Em 3 anos, você consegue conceder esse primeiro sprint. O que aconteceu com o Rica nas decisões, talvez no time, numa mudança de posicionamento, estratégia, que você percebeu, cara, olha, eu fiz desse jeito, me gerou menos esforço e eu tive uma rampagem maior. Cara, eu vou te falar de 3 coisas, acho que 4. Vou te falar de 4 pontos. Primeira coisa que eu entendi ao longo daqueles 3 anos, que eu estava crescendo de lado, pagando minhas contas, mas não estava tendo uma performance de fato, nem próxima de sair do negócio que eu faturei 2 milhões de reais no primeiro ano. A gente tá falando de um negócio que tô mirando em 2 anos 1 bi, né? São tamanhos completamente distintos. A primeira coisa que eu não tinha e eu comecei a construir ao longo do tempo foi ter conhecimento suficiente para fazer com que eu conseguisse implementar iniciativas que tivessem acabativas, que não adianta nada iniciar e não terminar. Isso é um grande mal dos empreendedores. Você inicia, você tem um funcionário, vai lá fazer isso, fazer aquilo outro. Para sexta-feira, beleza? Passa sexta-feira, você não cobra. Passa 2 meses, você lembra. Aconteceu alguma coisa, você fala, e aquele negócio, cara? Aquele negócio o quê? Aquele negócio que eu pedi pra você para sexta-feira, faz 2 meses. Ah, não, eu não fiz, você não me cobrou mais. Isso acontece demais. Quando eu fui olhar, então, lá no meu negócio, o que eu entendi? Eu entendi que eu precisava não só ter o conhecimento, e eu fui atrás de muito conhecimento nessa época, mas um conhecimento aplicável. E o conhecimento aplicável não está no MBA que eu fiz mesmo com o nosso amigo Kotler e outros professores que são fantásticos. Maravilhoso. O conhecimento aplicável não está na faculdade que eu fiz. Estudei na USP, que lindo, maravilhoso. E daí? Muita gente, muitos empresários e empreendedores não fizeram faculdade nenhuma, sequer fizeram colégio lá atrás. Não é sobre isso. É sobre o que importa de fato e que na segunda-feira vai gerar um resultado para minha empresa. Eu precisava entender o conhecimento aplicado. E esse conhecimento aplicado, a gente sabe onde a gente aprende, vendo outros negócios. Na escola da vida, Na com quem escola está da vida. empreendendo, com quem tem o skin the game. É isso aí. Então vamos lá. Então esse é o percebeu, primeiro pilar. Muito bom, porque você percebeu, importantíssimo, você tem uma lição muito grande. Eu penso no seguinte, eu nunca fiz jiu-jitsu na vida. Você já fez? Não. Também não. Nunca tive vontade de fazer, mas se um dia eu fosse fazer jiu-jitsu, eu ia querer aprender com faixa preta que ganha campeonato. Não dá para aprender com faixa branca, com faixa marrom. Então a gente tem um momento do mercado que tem muitos empreendedores de palco, os dublês de rico, as pessoas que dão consultoria, e eu acho que eu vejo muito valor nisso no seu trabalho, porque você é um negócio que tem uma empresa que fatura milhões, mais de meio bi ano, e você decidiu estruturar um modelo de educação. Você não largou a empresa. Enquanto a maioria conta qualquer história, você não sabe o que aconteceu e o cara tá lá ensinando uma coisa que possivelmente para ele não deu tão certo, porque senão ele estava com aquilo ainda, né? Então não faz sentido. E aí então a gente está falando de 13 anos atrás que tem a empresa, então há 10 anos atrás, com 3 anos de empresa, mais ou menos ali em 10 anos atrás, 2015, 16, você clicou e falou, eu tenho um conhecimento vasto, mas ele é muito teórico, pragmático e pouco aplicável. Aí você começou a dar atenção para pessoas que estavam lá mais no skin the game. E aí, relacionamento com essas pessoas. Aí é a hora que, por exemplo, eu começo a olhar para masterminds. Eu entro no mastermind em 2017. Primeiro mastermind que eu entrei, de 5 que eu já participei ao longo dos últimos 8 anos. Foi a hora que eu comecei a investir em network. E posso falar, tem uma coisa. Criança, quando quer fazer amizade, chama pra brincar.
Adulto, quando quer fazer relacionamento, abre carteira. É a carteira que manda. Abrir carteira é você, ok, o cara tem uma imersão bacana de não sei das quantas. Eu vou pagar. Eu vou pagar porque eu quero sentar lá junto com o cara, eu quero aprender e quero fazer relacionamento com o cara. O cara tem lá um grupo de mentoria. Eu vou entrar. Eu tô fazendo esses investimentos, são investimentos, então é diferente com o adulto. O adulto, eu não fico lá conversando, a pessoa não fica conversando com o outro lá no jantar porque acha o cara bonitinho. Desculpa, né, ser assim mais direto. O cara tá lá porque tem um interesse, eu tenho um jantar, tem 2 horas. Cara, eu quero conversar com as pessoas, eu tenho que ser intencional. Nossa vida de empresário é uma vida intencional. Então eu tenho que ser intencional. Quem são as pessoas aqui que, além de serem muito legais e bacanas de eu conversar e de eu bater papo, de eu estar junto... Posso fazer negócio. Posso fazer negócio. Ou podem ajudar o meu negócio. Ou eu posso ajudar o negócio dos caras. Senão não faz sentido, entendeu? Então a gente tem que ser muito intencional. Então, lá naqueles anos lá de 2000 mais para 2015, 2016, que é a hora que eu começo essa virada, eu entendo isso e me torno muito mais intencional e busco esse conhecimento aplicado. O conhecimento aplicado, você tem que buscar em quem já fez, em quem está fazendo, não em quem ensina só. Quem ensina tem um papel. Tem o seu valor. Tem o seu valor, não tenho dúvida. Mas é um valor de abrir a sua mente, abrir algumas portas. O problema é ficar só limitado àquilo. Não dá, porque é o seguinte, porque no fringir dos ovos, na hora que você vai mesmo na hora que vale o negócio, cara, esse conhecimento de ver exemplos, a gente traz isso, e eu ensino isso inclusive também, que é importante a gente aprender com os casos dos outros, o negócio é sempre mais embaixo. E aí eu preciso entender, então, mas como que você escapou disso? Como que você lidou com aquele outro tema, com o tema financeiro, com o tema tributário, com o tema de pessoas, com o tema de produtos, com o tema de inovação, com o tema que for. E essa riqueza de estar com o cara que as empresas, os empresários, os casos que fizeram de fato, é diferente. Porque às vezes está numa conversa e eu posso estar com alguém que está me ensinando alguma coisa, um cara que não viveu, ele ensina porque ele leu no livro, ele ensina porque ele ouviu um caso, uma história. É ótimo. Mas quando eu tô com um cara que tem a história, ele fala, não, mas ali naquele ponto, olha, isso aqui não tá em livro, não tá em história, mas o jeito que eu consegui fazer foi assim, assim, assim. Como você tá me perguntando aqui agora? Normalmente é um jeito mais simples, né? A gente acha muitas que é vezes complexo, não é nada da NASA, cara, não é montar um foguete e ir pra Lua. Perfeito. Geralmente é simples demais, mas esse simples demais, tem até uma frase que eu lembro, não lembro onde eu vi, que o cara fala assim, cara, me desculpe o e-mail ou a carta muito comprida, é que eu não tive tempo para escrever uma carta curta. Escrever uma redação enorme para uma pessoa é muito fácil. O duro é você passar uma mensagem muito forte e assertiva em 3 linhas. Isso é difícil de fazer. Então, o que a gente precisa no conhecimento das pessoas, eu quero as 3 linhas. Eu não quero a página inteira, porque se eu vejo uma página inteira, eu vou precisar entender o que é importante nessa página, porque no meio de uma história tem coisas super relevantes, mas tem coisas que não são relevantes também, e eu vou precisar fazer esse filtro. Eu quis estar perto de pessoas que já conseguisse filtrar isso pra mim, que é o cara que é sagaz, que é audaz, o cara que já fez, porque o cara que já fez geralmente sabe, não, eu fiz porque eu consegui isso e aquilo. Ele então traz a visão prática para você aplicar, e tem uma frase que eu ouvi de você, essa frase há uns 2 anos atrás, eu não tinha ouvido ainda, que iniciativa não vale nada, o que vale é acabativa. Depois você conta se você pegou ela de algum lugar, porque eu replico e cito você, ouvi do Rico, não sei se alguém... porque eu nunca tinha ouvido, pode ser que outras pessoas falem também. É genial, porque então há 10 anos atrás, no primeiro ponto de alavancagem, então, você ouviu pessoas que estavam no skin the game, com jogo, estavam no jogo, ganhando campeonato, e te trouxeram uma visão prática. E junto com isso, você viu que tinha dezenas, talvez centenas de iniciativas com pouca acabativas, e você tomou a decisão para ter talvez menos iniciativas, mais acabativas. E com isso a empresa deu o primeiro sprint. Esse é um dos pilares. O segundo, eu falei de alguns pilares juntos aqui. Então teve um pilar de conhecimento. Perfeito. Ótimo. Tem um segundo pilar que você tem que ter, que é esse networking. Eu preciso ter essas pessoas, que esse conhecimento vem de outras pessoas. E então, é esse trabalho que a gente tem, e você, Giva, é mestre no trabalho de networking, sinceramente, porque eu vejo o Giva. Giva, onde você tá? Pô, tô falando aqui com um empresário milionário, com um cara milionário, tô na casa de não sei quem. Giva tá sempre com pessoas muito relevantes, gente que tá no skin the game, fazendo coisas enormes. Jogo. Só que isso aqui é um trabalho, é uma energia que a gente despende, faz parte o tempo todo dessa intencionalidade. Isso, tem que investir não só o dinheiro, mas também tem que ter o tempo, e você tem que ser muito interessante para as pessoas também, porque senão o cara não vai querer ter esse contato com você. Então,
junto com o conhecimento, ele veio e alavancou na hora que eu consegui acoplar um networking muito forte, esse networking intencional. Esses dias eu fui num evento lá no Rio Grande do Sul. E eu faço parte, né, da MLS, que é um grupo de mentorias. Então eu posso me inscrever. Fui na mentoria. Eu tinha um único objetivo. Eu queria me conectar com a mentora, que não sabia quem eu era. Legal. Que é uma queridíssima. Fiz uma amizade, a gente conversa de vez em quando. Falta a gente acho que vai fazer coisas maiores juntos ainda, mas super legal. Bom, quando eu fui lá, eu era mais uma pessoa no meio de 100 pessoas. Né? Tava lá todo mundo, os mentorados dela, outras pessoas que eram da liga também que tinham sido convidados para o evento que ela tava fazendo. Legal. Chegou uma hora que o grupo que tinha começado aquela mentoria com ela, que eram os fundadores do grupo dela, foram vender um vinho. Eles estavam vendendo um vinho, que era um vinho em homenagem a ela, e eles tinham só 10 garrafas. Quando eles foram falar, eu falei assim, eu quero comprar a primeira garrafa. E eles me perguntaram, mas você não perguntou o preço? Eu falei, eu não me importo com o preço. Qual é o valor? Bom, torcendo para eles não me falarem 10 mil reais, 50 mil reais, né? Aí eles falaram assim, 600 reais. Falei, ótimo. Tá dentro. Tá dentro. Me dá 2. Por quê? Quando eu comprei esse vinho, relevância. a pessoa, a mentora, falou assim, eu quero saber quem foi a pessoa que queria, né, que quis fazer isso. E aí eu falei pra ela, falei, olha, eu vim aqui com o objetivo de me relacionar com você. Eu te acho incrível, eu já tinha visto ela outras vezes, eu conhecia ela e ela não me conhecia, né? Eu já era um fãzão dela e ela não sabia disso. E eu fui lá e contei essa história. Falei, olha, isso aconteceu, eu vim de madrugada, foi toda uma correria para tudo isso acontecer. Essa história, obviamente, ficou memorável para essa pessoa. Falou, pô, que legal, esse cara realmente se interessou muito, ele vem aqui, ele tá sendo intencional. Pô, eu quero ouvir essa pessoa, eu quero me aproximar dela. Então eu fui muito intencional. E aí tá isso. Aí a gente conversa, fica amigo, um ajuda o outro. Daqui a pouco eu chamo ela pra palestrar pra mim, eu posso palestrar pra ela. A gente tem outros negócios que a gente pode fazer junto. Então eu fui muito intencional. Então, intencional, mas acima de tudo, que é o que as pessoas têm que se preocupar, porque essa palavra tá muito em moda, mas você tem que ser intencional, mas primeiro deposita para depois querer sacar. As pessoas, elas têm uma dificuldade nisso. Tem muita gente com excesso de intencionalidade. Você me conhece, eu te conheço. As pessoas que me conhecem normalmente, eu estou em evento, então em qualquer lugar, o cara bateu um problema para mim, eu já saio ajudando ele a resolver. Isso naturalmente já desperta mais interesse, como funciona o seu trabalho, como é que você faz. Agora, muitas pessoas estão só na intenção. E aí é aquele lance de querer sacar antes de depositar, isso é um problema. Então você fez o caminho contrário, que é relacionamento, gerando valor, ganhou destaque. Por conta disso, hoje tem uma amizade e um negócio que um vai se ajudar em breve, já está se ajudando. É isso, né? É isso aí. Então, olha, perfeito. Então, ó, falamos de conhecimento, falamos desse networking também muito forte. Então, acho que são duas coisas. A terceira coisa importante que a gente precisa criar é um mapa. Você estava falando de planejamento estratégico lá no começo, e é um pouco que mapa, qual é o mapa, qual é o norte, para onde eu quero ir? Quais são o que eu tenho que fazer para eu chegar nesse lugar? A gente precisa criar um mapa. Eu brinco com uma história que aconteceu comigo em 2016, inclusive, né? Eu conheço. E nessa história, é muito boa. Eu chego lá, eu vou para uma ilha, eu tinha voltado, né? Tinha reatado com a minha namorada naquela época, vou viajar, vamos para uma ilha porque a gente mergulha, né? Fazer um mergulho de scuba diving e tal, né? Com cilindro. E a hora que eu chego, 7 horas da manhã, eu acordo, naquela época, a namorada, tinha reatado, tava dormindo. E eu tomei uma decisão importante, uma das melhores decisões da minha vida foi, não vou acordar ela. 7 horas da manhã, nas férias, ela vai me matar. E aí eu vejo que lá em cima era uma ilha, não tinha nem carro naquela ilha, só chegava de teco-teco de avião, né? Tinha uma construção lá no alto, eu falei, eu vou subir nessa construção, vou tirar umas fotos lindas, selfie e tal, vai ser tudo aquilo. E quando eu fui subindo, tinha uma trilha, subi, e chega uma hora que eu tenho que sair da trilha, eu vejo ali aquela construção, tava ali a 200 metros de mim, 100 e poucos metros, rapidinho, eu ia chegar. Quando eu tô andando, tô chegando próximo do lugar onde é o meu objetivo, andei 1 hora e pouco para chegar lá, foi uma trilha comprida, era uma montanha alta, não era, né? Beleza. Quando eu tô chegando ali, pum! Tinha um macaco na minha frente. Mas não era um macaquinho. Cara, um macaco sério. Não era um sagui. Não era um sagui, era um macacão grande, devia ter, sei lá, 1,30 m, 1,40 m, um macaco grande, quase da altura de um ser humano. Eu que sou pequenininho, ele era quase maior que eu, né? Beleza.
Cara, eu vi aquele macacão, eu falei, nossa senhora. Aí eu tomei outra decisão importante na minha vida, eu dei um passo pra trás. Quando eu dou um passo pra Às trás... vezes é importante dar um passo pra trás, eu né? dei um passo pra trás, o macaco deu um passo pra frente. Nessa hora, eu olho ao redor. Eu falei, não, deixa eu entender ao redor o que tá acontecendo. Na hora que eu olho ao redor, eu vejo as árvores. Cara, não tinha 1, 5, 10, 20. Sério, tinham centenas de macacos. Cara, era macaco pra tudo quanto é lado. E a hora que eu olho bem na cara do macaco, o macaco ainda tinha uma barba branca. Eu brinco que era o papai Smurf dos macacos. Cara, aquele macaco ia me comer, ele ia me matar. Ele podia ser que não, pode ser que a gente ia ter uma luta. Mas os 100 macacos, 200 estavam lá em cima. Cara, na boa, podia morrer. Nessa hora, eu dei o segundo passo pra trás e saí numa disparada, saí num pau total. Eu saí correndo, eu fui descendo em montanha, eu me ralei inteiro, eu caí várias vezes, eu me arrebentei. Eu fiquei todo ralado, todo cheio de sangue e tal, sanguentado. Chego no quarto, minha namorada falou assim, meu, o que aconteceu? E eu, esbaforido, mas eu sobrevivi, eu tava feliz que tinha sobrevivido, né? Contei a história, me deu uma bronca enorme, evidentemente e tal. Foi lá, fizemos um curativo, etc, limpou minhas feridas, né? Fomos mergulhar. Quando eu fui mergulhar, cara, aquele dia eu ia fazer mergulho numa área de tubarões. E aí o cara falou, meu, o que aconteceu, né? Eu falei, não, é que, cara, eu fui subir naquela, ó, tá vendo aquela construção lá em cima? Eu fui lá pra tirar uma foto, não sei o quê. O cara, mas você foi na casa dos macacos? Eu falei assim, como assim casa dos macacos? Não, porque a gente tem um tipo de macaco aqui, não sei o que lá, eles são perigosos, eles vivem lá perto daquela casa, não pode ir naquele lugar. Foi então, e eu falo essa brincadeira toda pra dar a ideia do mapa. Ele falou, cara, você não tinha um mapa? Eu falei, não, eu simplesmente fui e subi. E ele falou, e por que você não foi com um guia? Então são as outras duas coisas que eu também fui atrás, e aí a partir de 2016, 2017 eu começo a ter muito. Eu entendi a importância do mapa, o mapa... Rota e alguém pra te ajudar. Assertivo, alguém que entende daquilo, alguém que me ajuda a pensar este mapa. E aí, claro, eu com as iniciativas corretas, né, para conseguir dar os passos para cumprir as tarefas, as provas, para fazer esse mapa. Não fazer outras coisas às vezes, que não faz sentido nenhum. E um guia. E aí no guia, a partir desse momento, eu comecei a ter guia para tudo. Eu fui implementar o CRM na minha empresa. Contratei uma consultoria para me ajudar. Eu fui fazer um inside sales na minha empresa. Contratei uma consultoria para fazer. Eu fui fazer um RH estratégico na minha empresa. Contratei uma consultoria para fazer. Ou seja, eu comecei a contratar um princípio do seu crescimento e da sua escala. Consultorias Não vou e gastar mentorias. tempo para errar muito. Vou reduzir o tempo de erro, trazendo serviços, pessoas que possam catalisar o processo. E isso você compra. Então eu comecei a comprar tempo. Porque uma das coisas mais importantes que a gente tem no mundo do negócio é tempo. Você pode fazer sozinho. Tudo que você quer, você pode fazer sozinho. Tem um monte de coisa no YouTube de graça, tem um monte de coisa na internet. Mas, cara, o tempo que você ganha com alguém falando, não olha isso, nem aquilo, nem aquilo outro. Olha isso aqui especificamente. Isso vai fazer a diferença. Esse tempo vale dinheiro. E a gente tem que fazer um investimento, porque esse tempo não está disponível gratuito por aí. Eu preciso estar com as pessoas corretas. Eu preciso estar nos programas corretos. Eu preciso ter os consultores corretos. Eu preciso ter os mentores corretos. Então, essa foi a virada de chave. Então, essa virada de chave que acontece em 2016, 2017, eu tenho um crescimento gigantesco depois. E é por isso que um pouco mais à frente, 2022, eu falo, opa, peraí, eu também posso prover esse mesmo benefício para outras pessoas que querem crescer rapidamente. Assim como você também faz, né, Giva? Nós estamos nesse mesmo mercado, né? Mercado é um de mercado de... Vamos educar outras pessoas a conseguirem ter resultados mais rápidos e melhores, porque, cara, eu já vivi, eu já sei, eu tomei tanta na cabeça, deixa eu ajudar esse cara a não ter que fazer isso, economizar tempo, então. E isso se torna um negócio bacana, inclusive, também, para mim, evidentemente, né? Um negócio lucrativo para o meu lado, e muito lucrativo para quem entra também. Então é isso, você pegou os pontos, vocês percebem o seguinte, tá, gente? Aqui tem muito ensinamento com um cara desse calibre, que fatura o que fatura, mais de meio bi por ano, trazendo o quê? As alavancas. Então deu para entender que a gente falou já de quase todas, algumas alavancas, depois de 10 anos empreendendo, tendo muito resultado, depois de muitos anos sendo consultor, ele entendeu, até porque acho que deve ter acontecido com você o que aconteceu comigo, o nego me pede ajuda aqui, me pede ajuda ali, me pede ajuda... Cara, o povo tá pedindo conselho para mim, né? Você mesmo foi um cara, na época você faturava 200 milhões, e aí a gente conversando pelo Instagram e conversando, depois quando eu fui conhecer, eu fiquei pensando, cara,
esse cara fatura 200 milhões por ano e tá pedindo conselho para mim, tem alguma coisa aí que talvez nem eu tô percebendo, e é aquele lance de você ver só o rótulo por dentro da garrafa, né? E a mesma coisa contigo, porque muita gente pedindo, então em 2022 você começa a estruturar o seu modelo de educação, que é onde você agora fomenta o crescimento de empresas, mas ensinando acima de tudo aquilo que você faz todo dia. Conta mais sobre isso do Titans, como é que nasceu e como é que ele está hoje? Então, eu comecei a participar de muitas mentorias, né? E essas mentorias, né, muitos masterminds. E nesse mastermind, eu aprendi e vi a força que tem esse conhecimento aplicado, pessoas que estão no game, gente que quer fazer negócio junto um com o outro. Falei, que legal. E eu percebi que poucos dos grupos tinham um nível de aprofundamento um pouquinho maior e poucos grupos tinha alguém no grupo ou alguém da estrutura do mastermind que pegava na mão para de fato levar a implementação dessas iniciativas de fato acontecerem. Porque eu vou lá e participo de um evento, aprendo um monte no evento. Sexta, sábado, domingo, quinta, sexta, sábado. Aí eu chego na segunda-feira, eu preciso implementar coisas. Só que é difícil, vem um turbilhão de coisas. A gente é empresário, tem os boletos para pagar, tem um monte de abacaxi para resolver. Então eu entendi que existia uma dificuldade aqui. Então eu fiquei pensando, será que existe um espaço para eu mentorar outras pessoas, assim como eu estava sendo mentorado e me ajudou muito no meu crescimento, mas dar um passo além, que é pegar na mão desse mentorado e prestar uma consultoria que caiba no bolso do mentorado e que traga resultado, é um desafio muito grande. Porque vamos lá, se eu posso ter um consultor, um cara muito bom, todos os dias numa empresa, cara, isso é um cenário ótimo, mas esse cara muito bom custa 30, 40 mil reais por mês. Se eu tenho uma empresa disso, eu vou ter que cobrar 60 mil, 70 mil, porque eu vou ter que gerenciar essa pessoa tem o salário dela, tem o treinamento que eu tenho que dar para ela. Tem estrutura, tem uma estrutura. ferramentas. As consultorias, quando eu trabalhava antes, né, bem, McKinsey, eu já fiz projetos de centenas de milhões de reais. Um único projeto, um único cliente. Só que é um cliente que faturava bilhões. Ele podia pagar aquilo. Nas consultorias, não tem nenhum projeto que você paga menos do que 10 milhões de reais. Não existe isso. Mas 10 milhões de reais não é uma realidade do pequeno e médio empresário. Ele às vezes nem tem isso de patrimônio. Impossível, esquece. O pequeno e médio empresário quer pagar 5 mil, 10 mil, 15 mil reais por mês. É um outro nível de ticket, vamos dizer assim. E com muito esforço já. Claro, eu falo, nossa, que tem que dar muito certo, isso aqui tem que funcionar. A gente vive hoje num mercado bem inflacionado. De 5 a 20, 25 mil reais. Vamos dizer, sofrido pro cara pegar 10, 15 pau por mês e falar, quero aplicar aqui, mas como que eu consigo cobrar um valor como o que eu tô te falando aqui, próximo de 10 mil reais, por exemplo, por mês de alguém, e ter uma pessoa dedicada para aquilo, e trazer resultado. Pô, tem que criar uma estrutura, tem que ter uma metodologia muito forte por trás, tem que ter pessoas que estão muito bem treinadas para ter esse contato junto com os clientes. Eu e outras pessoas têm que participar e em pouco tempo tem que entender o que está acontecendo e trazer muito valor. Foi isso que eu comecei a construir então. No final de 2022, eu comecei há 3 anos. Eu fiz um evento, falei, ótimo, vou fazer uma imersão. E quando eu fiz essa imersão, o que aconteceu? Eu tinha uma sala para 60 pessoas mais ou menos, eu vendi 8 ingressos, cara. Tráfego pago, é dureza, um monte de gente. Fracasso total à primeira vista. Foi quando eu tive uma brilhante ideia. Falei, eu tenho um monte de cliente, por que eu não convido os meus clientes para virem no meu evento? Cara, eu convidei os clientes, alguns queriam ir, outros não queriam ir. Eu paguei passagem aérea, paguei hotel, paguei Uber, paguei tudo. Porque eu falei, ia ser uma vergonha pros 8 pagantes, tá num evento para 60 pessoas, tinham 8 pessoas lá, né? O cara vai falar, que eu tô no lugar errado. Enchi o evento, 50 pessoas. Falei, ufa, nossa, por que eu fui me enfiar nesse negócio de educação? Nunca mais. No meu 3º dia, meu mentor, importância do mentor, de manhã, foi lá e falou, e aí, o que você vai vender nesse evento? Eu falei, eu não vou vender nada, eu nunca mais vou nem fazer isso aqui. Ele falou, como assim, cara? Você acha que não tem gente aí que quer ficar junto com você durante um ano? Que quer ter mais as suas ideias e tudo mais? Mais acesso, mais informação, mais orientação. Óbvio. Aí ele falou, cria um grupo. Eu falei, mas eu não tenho um grupo. Pô, se vira. Aí eu liguei para 3 casais de amigos e falei, gente, é o seguinte, nós temos um grupo agora. Casais de amigos empreendedores. Nós temos um grupo Eles agora. Estavam nessa imersão? Não estavam na imersão. Ainda não. Não estavam na imersão, falei com eles, são amigões, empresários e tal. Um dos caras, inclusive, que eu tive muito próximo, ajudei bastante também com
muita mentoria com ele de graça, né? Muita coisa que eu fiz na camaradagem, padrinho do meu casamento, sabe? Um cara muito próximo, né? Que hoje fatura acima de... Deve estar faturando seus 200 milhões também. Um cara que não tinha nenhum negócio há 5 anos atrás, bum, explodiu. E eu participei desse negócio com ele e ele me pedindo ajuda, e muitas pessoas me pedindo ajuda. Aquela coisa de o mercado pede pra você também. Eu vi que existia esse mercado. Dá sinais, né? E aí eu falei, opa... Aí eu liguei pra esses caras, cheguei no último dia, falei, gente, é o seguinte, eu já tenho um grupo, tem poucas pessoas, não sei o quê, mas quem quiser participar desse grupo nosso também, ó, tem essa entrega, tem esses encontros, tem esse valor. Cara, 8 pessoas levantaram a mão, né? Entraram no grupo, era um grupo de 14, 8 com 6 que não eram tão verdadeiros, eu e minha esposa, virou 16, 18, já enche uma mesa. Já começou. Isso começou, faz 2 anos e meio quase, né? Eu tive o primeiro encontro no começo de 23, e de lá pra cá, agora tem mais de 100 pessoas no grupo, né? Foi crescendo, foi evoluindo. Isso no grupo da mentoria principal, porque que participaram já das suas imersões, foram quantas empresas? Mais de 500? Mais de 1000. Mais de 1000. Mais de 1000. Porque eu tô fazendo, inclusive agora, eu tô na minha 18ª turma, e as minhas turmas têm, geralmente de 50 a 80 pessoas. Então já passaram mais de 1000 pessoas pelas turmas de imersão. Né, são 3 dias que eu faço um evento aqui, que eu ensino tudo os pilares de gestão, né, como que eu consigo crescer meus negócios, mas muita gente que passa pelos meus eventos quer uma proximidade maior, quer o acesso maior e quer ter um consultor toda semana para ajudar ele no caminho dele. Então, isso é o que tá... Então, esse grupo é o grupo que eu tenho lá, 100 pessoas, e tem outras pessoas também que não estão no meu grupo de Mastermind, que eu também presto consultoria para empresas, que às vezes o cara fala, eu não quero participar de um grupo, eu só quero ajuda e auxílio para eu conseguir implementar, executar as coisas. Eu tenho uma fala sobre isso, que é a seguinte, a gente teve um boom do mercado de mentoria, que é o mercado de educação, só que eu percebo que em muitos segmentos ele já está virando comodotizado. E, no geral, as mentorias como um todo, elas privilegiam os bons alunos. Por exemplo, eu sou bom aluno, você é bom aluno, a gente é o tipo de cara que vai, anota, faz, já tá mandando WhatsApp, fulano faz isso, faz aquilo, a gente executa, porque nós somos executores, está na nossa raiz. Só que nós somos minorias. Mais de 90% vai para os programas de mentorias, olha que legal, que bacana, entendi, só que chega segunda-feira a pessoa não consegue aplicar, ela não tem acabativa, e no final das contas ela não muda, e daqui a pouco ela vai para a mentoria A, mentoria B, e etc. O que eu vejo que é um grande ponto de evolução do mercado é a mentoria com alguns serviços agregados, que é o que você já está fazendo há 3 anos. Ou seja, como é que eu ajudo o meu cliente, e tem que ter essa visão de cliente, a implementar para ele poder ter mais resultado. Então isso é um ponto de diferenciação muito forte que, pra você ter ideia, eu navego nesse mercado e eu vi você e acho que não conto mais 2 ou 3 pessoas que fazem isso no mercado. E isso faz a diferença na vida do cliente. Se faz a diferença na vida do cliente, vai fazer a diferença no seu bolso e na sua empresa. Porque com isso ele prospera mais. Perfeito. Aí eu tenho um churn menor, eu tenho uma recorrência maior, eu tenho um nível de indicação desses clientes que gostam do que estão fazendo, do que está acontecendo com eles, muito grande, porque aí ele indica outros empresários, fala, olha que legal, isso aqui é muito bacana, olha, eu estou crescendo, eu me desenvolvi. Então hoje, inclusive, uma grande vertente de crescimento nosso, das pessoas que fazem parte do Mastermind e das pessoas que estão na consultoria, das empresas que estão na consultoria, é por indicação. E você só indica aquilo que você gosta. Você não diga aquilo que você não gosta. E quando vem um cliente por indicação, a conversão é muito maior, porque o cara já vem com um amigo, já vem com alguém que ele confia e conhece, fala, não, cara, é muito bom, vai por mim, né? Então isso também se tornou uma veia muito grande. Eu comecei isso faz mais ou menos a consultoria, faz 1 ano e meio, 2 anos. No começo eu não tinha ainda. Eu também fui mudando o meu produto ao longo do tempo. Eu tive que ir ganhando casca e também ganhando expertise, ganhando tamanho e robustez para eu conseguir oferecer mais coisas. Então, do começo do Mastermind, ele mudou um pouquinho, né? Mas no primeiro, depois de 1 ano, eu já estava já com a consultoria já, e esse negócio foi azeitando, fui melhorando os processos, melhorando as metodologias que eu utilizo, fui melhorando o meu time, para hoje eu consigo ter muita segurança de que quando entra uma empresa e o cara tá afim de fazer, cara, o meu time e nós vamos ajudar o cara a fazer, o cara vai ter sucesso, o cara vai ter transformação.
Por isso, o que aconteceu então? Então, o churn é baixo, as pessoas têm essa recorrência muito grande, e a gente tem um grupo de 100 pessoas lá no nosso Mastermind, nós temos um objetivo de ter 300 pessoas até o final do ano que vem. Ou seja, eu quero crescer em um ano, eu quero fazer 2 vezes aquilo que eu fiz em 2 anos e meio. Perfeito. Porque a gente está nesse momento, tem as inflexões. Eu estou numa inflexão e num crescimento exponencial agora. Já está plantando e semeando há muito tempo. Maravilha. Mas é um negócio de educação e consultoria. Exato. Né? Educação, acho que é legal, é bacana, é meio que uma porta de entrada. Perfeito. Eu aprendo, legal, não é tão fácil de fazer depois sozinho. E eu ajudo a executar. Eu consigo, então, pagar por um serviço que cabe no meu bolso e que me ajuda a executar. Esse é o mercado que a gente está, na verdade. É um mercado de ajudar na execução. Então, eu vejo um mercado muito grande aqui, esse mercado de ajudar na execução. Não é um mercado muito mais difícil que o mercado só de mentoria, porque uma mentoria, eu não estou atrelado ao resultado de fato da pessoa. Eu estou ajudando ela a ter as ideias. No mercado de consultoria, eu ajudo a ter as ideias e eu vou lá, entro na implementação junto com a pessoa. Claro, eu não faço implementação, mas eu vejo os percalços que tem, porque agora o papel de um consultor é como que você consegue implementar aquelas ideias que você teve lá comigo no diagnóstico na semana passada, no mês passado, no ano passado. Então eu estou entrando nesse mercado. Tem um mercado acho que enorme aqui ainda e é um mercado que vai ter uma competição menor, não maior, porque é mais difícil, de você prover esses E dá serviços. trabalho, o pessoal não quer fazer aquilo que dá mais trabalho normalmente. É isso aí. Meu amigo, olha, estamos chegando aqui na reta final. Quanto aprendizado, quanto ensinamento. Gente, sigam o Rica Mello. Qual é o Instagram? É @Ricamelo com 2 L's, oficial, Ricamelo Oficial. Oficial, Só segue um lá, só, Ricamelo acompanha, tem muito conteúdo, tem muito material. Eu acho que aqui é uma aula, sempre quando eu sento com você, eu tenho a oportunidade de aprender, muito importante, porque acima de tudo, acho que você tem uma visão estratégica, como poucos empresários, que eu pelo menos já tive contato, têm. Isso gera muito valor, isso gera muito resultado. Então, gente, estamos chegando aqui na reta final. Deixem aqui seus comentários também, suas perguntas. E para você, meu amigo, eu só deixo as palavras finais para a gente encerrar aqui, para você e para os seus compromissos que não são pouco de hoje. Bora lá. Olha, gente, eu queria agradecer, Giva, pela oportunidade. Eu gosto muito de falar, você sabe disso, e gosto de falar para pessoas, e vocês têm um público muito selecionado que quando ouve as nossas palavras, as minhas palavras, de fato vai gerar uma transformação. O cara vai lá e, opa, tive bons toques aqui, olha só essa ideia que ele me trouxe. A ideia é que você consiga pegar 2, 3 ideias dessa nossa conversa e consiga fazer dessas ideias boas iniciativas que vão fazer o seu negócio de fato evoluir com acabativa. Depois fica em cima, fica esperto, não delega. Aliás, delega e não delarga, porque um dos problemas dos empresários é que te delarga as coisas. Você passa lá a bola, depois não acompanha. Então, pense em iniciativas, delega elas, acompanha com métricas, com indicadores, o que está acontecendo para gerar esse crescimento. Giva, obrigado pela parceria, obrigado pela simpatia. Giva é um cara queridíssimo. Se você ainda não teve a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, Giva faz eventos, Giva tá sempre por aí. Cara, participe daquilo que o Giva estiver fazendo mais à frente. Não sei o que ele está fazendo agora, mas ele sempre está aprontando alguma coisa. Cara, é um cara demais. Siga o Giva também. Pega esse conhecimento do Giva e quanto mais você puder estar próximo desse cara, mais você vai crescer. Obrigado, cara, por essa parceria, por essa amizade nossa aí, que cada vez é maior e mais bacana. Bora pra cima, então. Obrigado, gente, cara. até a próxima. Tô encerrando aqui esse episódio. Coloque aqui seus comentários, se inscreva no canal e a gente se vê em breve, preferencialmente com a tua empresa já mais alavancada. Um abraço, valeu!